que muitas vezes a gente esquece que é viva. A gente vive como se Deus não existisse. E essa realidade, de fato, ela tem que se tornar real. Sabe por quê, igreja? Porque o Cristo vive. E é o Cristo ressurreto, ressuscitado. Amém? Não seja roubado, deixe isso para lá. As coisas se resolvem, não se distraia. O inimigo, ele não é estratégico, ele faz a mesma coisa. E sabe o que é engraçado? A gente cai nas mesmas coisas. Deixe isso para lá. Quer que manda desligar tudinho, desliga. Pronto. Aí fica no calor do Espírito. Não é não? Então nós vamos agora falar sobre o Cristo vivo. Vivo. Amém? Que amém. Michuru que é isso? Em nome de Jesus. Agora. Parece que não comeram. Não é? Qual foi a maior notícia que você já recebeu na sua vida? Bota aí tic-tac para funcionar. Até hoje, qual foi a maior notícia que você já recebeu? Pense aí um pouquinho. Será que foi a vinda de um filho? Um varão valoroso que chegou, demorou, mas chegou. Eu não olhei para você não, irmão, você que se entregou aí. Uma varoa, hein? Mas eu vou te dizer o seguinte, tudo isso é top, é muito bom, mas a maior notícia que nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, podemos ter recebido um dia, foi que Jesus vive. Ele não está mais pregado numa cruz, Ele é vivo, e você sabe disso. Nós aqui hoje não passamos a tarde para enxugar gelo, nem chover no molhado, porque todos nós sabemos que o Senhor, Ele ressuscitou, Ele foi crucificado, Ele sofreu e cumpriu o seu propósito, Ele sofreu. A gente sabe que no terceiro dia Ele reviveu, mas a questão é, Ele vive em você? Você vive um Cristo vivo, ou você vive um Cristo que ainda está pregado numa cruz, aguardando que Ele venha? Então aqui, a gente está aqui hoje, irmão, não é para falar aquilo que você já sabe, mas trazer de volta aquilo que você já sabe, que isso tem que ser vivo todos os dias, na minha vida e na sua. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, esse é o texto base, 19 e 20, ele diz assim, ó: porque eu, mediante a própria lei, morri. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, isto é, consciência na qual ele foi chamado. Aí ele continua dizendo assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Abre aqui um parêntese, todo mundo cita essa passagem: Cristo vive em mim. Aí Cristo olha e faz: mas você não vive. Você não vive isso que você está dizendo, porque você esquece que eu existo. Todo mundo conhece Jesus, mas na hora que o calo e o sapato aperta, cadê o Cristo vive em nós? Cadê? Mas Paulo continua dizendo o seguinte: e esse viver que agora tenho na carne, e está dizendo agora, essa minha vida aqui, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho. Esse Filho que a gente ainda continua falando a tarde toda. E ele diz assim, que me amou e se entregou por mim. Consciência. É isso que a gente passou a tarde todinha aqui falando. Hoje é um sacode, para que a gente saia daqui hoje, com essa chama queimando. Você pode estar pensando aí, para que isso? Isso é macumba gospel, esse tanto fogo, vai para lá, vem para cá. É não, meu irmão, isso é tipologia.
Estamos aqui representando a Trindade. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz. A luz representa ali o Espírito Santo, livre na igreja. E a palavra sendo declarada. Aqui representa Deus Pai e Deus Filho queimando. Observe que são vasos de barro, mas não são iguais, são semelhantes, mas feitos com o mesmo material, com a mesma essência. Só que o que tem em comum é o fogo queimando dentro. E esse fogo tem que queimar em você e na igreja. Não é uma chaminha acesa dizendo eu estou vivo, mas tem que queimar. O que queima em mim, o meu irmão de lado tem que sentir. E que danado é isso, meu irmão? É Jesus, Pai. Tem que passar. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Fazer com alegria, com satisfação, de forma bem rápida. Eu quero falar de 4 pessoas aqui, de forma cirúrgica. E a palavra-chave desta noite, pelo menos nessa parte da minha ministração aqui, é: levante-se. Levante-se. Levantar. Levantou-se. Levantado. Levante-se. Guarde isso no seu coração. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui aos Gálatas, ele está defendendo o seu ministério. Ele está defendendo o seu apostolado, defendendo a sua fé. E ele está dizendo: eu morri. Vocês precisam também morrer, porque Cristo tem que ser gerado em vocês. E eu não vou sossegar até que isso aconteça. Insensatos vocês são, já estão se afastando do evangelho, ouvindo qualquer uma coisa aqui, outra coisa ali. Evangelho líquido, que sai, que escorre pelos dedos, tudo fácil, não tem sacrifício, isso é graça barata. E Jesus não morreu por isso, como foi pregado aqui pelos meninos. Esse Cristo vivo tem que ser vivo em nós, gente. Poxa, eu nem iniciei aqui, vai começar de agora meu tempo. Está todo mundo jantado já. Foi. Só estava testando o microfone. Tá bom, tá? Voltando para cá, Paulo viveu realmente o Cristo vivo. Deus levantou este homem para ensinar. Monte e lugar de ensino. Paulo levanta esse homem para resgatar. Ele foi levantado para levantar vidas. Só quem tem essa autoridade de levantar pessoas é Jesus. Isso vem do céu. Estava nele. Ele foi chamado. Você vai ver. Vai lá, Nenê, diz ele vai ver quanto ele vai sofrer no meu nome. Aquilo que ele pregava contra, vai pregar a favor. E queimava. Eu imagino o coração de Paulo como uma chama dessa, queimando. Jesus viveu entre nós, cumpriu o seu chamado, o seu propósito, foi traído, agredido, crucificado, mas foi levantado. Jesus foi levantado. E quando ele foi levantado, os ímpios olharam e disseram: verdadeiramente é o Filho de Deus, pregado numa cruz. E ele olha lá de cima e diz: perdoa, eles não sabem o que fazem. E Jesus olha para mim e para você e faz: perdoa, Pai, porque talvez eles ainda não me conheçam, mas hoje você vai sair daqui sabendo quem é esse Cristo, queimando em você, porque você sabe quem Ele é, mas às vezes Ele está ali, escondidinho, no banquinho, e a gente só vai procurá-lo quando precisa. Jesus é amigo, é companheiro. Nas minhas orações eu digo: Deus, obrigado por ter mandado o teu filho. Jesus, obrigado por ter mandado o Consolador, porque se não fosse por Ele, pelo Senhor, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, nós não iríamos suportar. Mas do que faz com que a gente suporte é o Cristo vivo, mano. Creia nisso. Vivo, respira, é uma pessoa, ele se relaciona, ele quer ser teu amigo.
Tu crê nisso? Nome de Jesus. Ver Jesus ressurreto é viver sua manifestação. Anota aí. Ver Jesus ressurreto é ver a sua manifestação. Ressurreto é ressuscitado. Pessoas viram, não só caminharam. Eu quero trazer a primeira pessoa, Maria Madalena. Ela viu Jesus ressurreto. Ela sai correndo. Tem a notícia. Quando chega lá, cadê meu Senhor? Cadê? Chorando. E ela escuta uma voz. E a palavra de Deus diz que ela se vira e vê Jesus. Só que ela não reconheceu a voz. Não sabia quem era ela. Aí Jesus diz assim: Maria, Michela, Kátia, Gilza, Sabrina, Walter, Ademir, Gilson. Ouviu a voz. Jesus chama pelo nome. E a palavra de Deus lá em João capítulo 20 diz que Maria se volta para ele e diz assim, ó: Mestre. Sabe o que aconteceu depois? Ela sai para anunciar, dizendo, sabe o que? Eu vi o Senhor. Eu vi. Só reconhece quem conhece. Só reconhece quem conhece. Reconhecer é conhecer duas vezes. Eu vi a autoridade na sua palavra. Não havia engano ali. Por mais que não acreditassem, ela viu. Isso é real. É isso que eu quero que a gente viva aqui hoje. Um dia nós fomos como Maria, aprisionados pelas coisas do mundo, mas Jesus veio e libertou. Ela podia ter ido embora, mas ela continuou seguindo o Senhor, porque Cristo passou a viver nela, e ela entendeu por sua consciência. Maria agora era livre, liberta, estava servindo ao seu mestre. Nós declaramos, Jesus é meu Senhor e Salvador, mas para ser Salvador ele tem que ser Senhor, e a chave tem que estar na mão dele, mas continua na nossa, porque nós somos o controlador, nós controlamos. Jesus só é Salvador e Senhor quando eu estou puxando os cabelos e não tenho para onde ir e nem saber o que fazer. Aí eu digo, Senhor, me salva. Mas Jesus é maravilhoso, porque ele se apresenta e chama pelo nome. E essa mulher foi levantada, seguiu servindo ao Senhor com alegria e satisfação. Outra pessoa que eu quero trazer é Pedro. Pedrão. Mais uma vez os discípulos passaram a noite toda, não pescaram nada. Chegou às margens, escutaram uma voz: tem comida aí? João disse: é o mestre. Pedro se joga. Só que a palavra diz que antes de Jesus perguntar se tinha comida lá, a mesa estava posta, pão e peixe. Tem comida aí? Tem não? Joga a rede. E quando vocês vierem, traga o peixe que vocês... Jesus está dizendo, ó, vem compartilhar, senta aqui na mesa, porque eu estou vivo, eu estou aqui, vem sentar comigo. E eles chegam lá. Aí a palavra diz que de forma específica, ele olha para Pedro. Ele olha para Pedro. Meu irmão, existe propósito na manifestação. O Senhor não se apresenta do nada, não. Existe algo que Ele quer fazer, algo que Ele quer te entregar. Por isso que Ele se mostra e se revela. Como foi falado pelo pastor Pierre, tudo tem propósito. Não tem nada solto. A gente aqui não entende. Ouvimos até a voz, mas não escutamos. João capítulo 21, o Senhor diz a Pedro, pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, para que não haja dúvida, Simão,
filho de João. Só faltou dar o CPF e a identidade. É você que eu estou falando. Para não ter dúvida. Não é com feito, já ouviram? O senhor não errou não o nome da... Não, é você. É você. Aí ele diz assim, ó: você me ama? Você me ama? Aí Pedro lembrou, né? Ele lembrou. Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe todas as coisas. Olha o jargão. Virou jargão. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu te amo. Aí Jesus disse assim: apacente as minhas ovelhas. Pedro foi levantado para cuidar. Zelar. Assim como nós um dia, nós traímos o Senhor como Pedro traiu. A negligência é uma traição. Não cumprir o chamado, aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Dar as costas para quem está conosco todos os dias. Então é muito fácil culpar Pedro. Será que você não fugiria? Se o soldado com a espada dissesse: eu vi você. Fui eu mesmo. Olha que autoridade, fui eu. Hein, Sandrão? Fui eu, pai. E aí? Qual é o problema? Era assim? Eu queria ver a brabeza. Brabo. Fui eu mesmo. Fui eu, Sandro Rocha. Mas aí Pedro negou 3 vezes, isso é um fato. Mas não podemos condená-lo. Por isso ele disse: a igreja precisa me conhecer. Estamos 1 ano nessa caminhada, buscando conhecer Jesus. Mas voltando para o texto. Assim como nós traímos, ele também traía. Mas ele nunca nos abandonou. Assim como Pedro foi levantado, o Senhor me levantou e levantou você. Você tem feito o que com o seu chamado? Está aguardando, esperando o dono vir? Cuidado para ele não tomar esse aí, dá outro, ainda aquele que tu tem que tomar e dá também. Né? Estamos fazendo o que com Cristo vive em nós? É só nos movimentos que Ele vive? E no nosso dia a dia, estamos sendo sal e luz, testemunhas fiéis dEle? Onde a gente está, as pessoas olham e falam: ali vai um crente fiel, ali vai um adorador, uma adoradora, ali vai um servo, uma serva. Estamos sendo testemunhas fiéis, na qual a gente foi levantado para ser, porque nós recebemos o Espírito Santo para dar testemunha dele. Não é para estar falando em língua, nem orando, nem curando, nem profetizando, mas para ser testemunha dele, para poder suportar o dia a dia. Mas aí, do mesmo jeito que Jesus coloca aquele homem de pé, me colocou de pé um dia e colocou você de pé. É o seu testemunho de vida. Você sabe de onde você veio, eu sei de onde eu vim. O Senhor firmou meus passos, colocou um sorriso novo no meu rosto, como colocou no seu. Nos tirou do charco, do lamaçal, nos firmou, mas não disse: não passarás mais por problemas. Isso é acrescentares. Mas ele disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Deixa eu te perguntar algo, com todo o amor. Deixa eu te perguntar algo. Você ama o Senhor? Perguntas óbvias, né, pastor Geraldo? Perguntas óbvias, né? Respostas óbvias. Você ama o Senhor? Pedro foi chamado, você foi chamado, eu fui chamado. Pedro caminhou, nós estamos caminhando. Pedro foi orientado, nós estamos sendo orientados por Jesus. Pedro foi levantado por Jesus, nós também fomos levantados por Jesus. Qual a nossa resposta diante disso? Cristo vive em nós, como Paulo declarou.
Isso é uma verdade na sua vida? Você pode bater no peito. O Senhor lá de cima vai olhar e vai dizer: é verdade. É verdade. Eu estou vivo. Eu estou vivo nessa igreja. Eu sou o centro dessa igreja. O Senhor pode dizer isso? Sim ou não? Ele é quem vai dizer. Mas nós fomos levantados. Momentos difíceis esfriaram o coração de Pedro. Pedro saiu de pescador de homens para voltar a pescar peixe. Entristeceu pelo que ele fez. Mas o Senhor não abandonou, não perdeu Pedro de vista. O anjo disse: vocês vão se encontrar com o Senhor. Diz a Pedro, Pedro também não é discípulo, então o recado também não é para ele. Mas diz a Pedro, estou esperando por ele. É isso que o Senhor faz comigo e com você, todos os dias. Mas nós é que colocamos um peso em Jesus tão grande, tão grande, tão grande. Coisas que ele disse sem ter dito, coisas que ele fez sem ter feito. Enquanto que o Senhor quer nos trazer para perto, que a gente se arrependa de forma genuína e verdadeira, transparente, como foi dito aqui. Nós precisamos chegar ao Senhor e se rasgar para Ele, porque Ele sabe, como foi dito aqui ontem na reunião, como é que eu tenho coragem de mentir para o Senhor. Se Ele me conhece, como é que eu minto para Ele? Mas Pedro passou por situações difíceis. Escute, nossos erros, nossas frustrações nos ensinam, aprendemos com nossos erros. Por isso que tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Deus nos reconcilia, e o Filho hoje quer nos abraçar. Eu vou repetir: o Filho hoje quer abraçar você. O Filho hoje quer falar para você, quer falar ao seu ouvido de forma direta, você e Ele. O Filho hoje, Ele quer olhar nos seus olhos, você e Ele, sem intermediário, é você e Ele. O Senhor hoje, Ele quer tocar na sua alma, Ele quer tocar em você, deixa Ele tocar em você. É hoje, não é amanhã não, gente, é agora. Mas sobre tudo isso, o Senhor quer nos levantar. Ele está dizendo para mim e para vocês: levantem-se. Um dia também nós fomos como Pedro, desconsolados por conta dos nossos pecados. Mas o Senhor nos reconciliou, e é por isso que você está aqui. É por isso que você disse sim a Ele. É por isso que você veio. Do mesmo jeito que Maria um dia viveu o que viveu, o Senhor resgatou. Pedro viveu o que viveu, o Senhor resgatou. Ele quer fazer isso comigo e com você. É dia de você entregar hoje o fardo que você está carregando ali, ó, no altar. Sair daqui leve, tranquilo, sabendo quem Jesus é, e declarando com a sua boca: Ele sim passou pelo que passou, e Ele vive em mim. Ele vive. Eu conheço Jesus. É dia de hoje a gente acessar ambientes, romper. Se precisar colidir, vai dar de frente, mas precisa ter atitude para isso. A gente tem que se levantar do lugar que está limitando a sua visão, o lugar que está limitando você. Depende de mim, depende de você sair desse lugar. Eu posso ir aí, pegar você e botar em pé, mas o passo é seu. Eu não tenho como andar por você. A gente está junto. Eu quero caminhar. Quantos querem caminhar? Você sabe para onde você vai. O que tem entristecido você não pode parar você. A gente está pregando isso aqui quarta e domingo. E vai continuar sendo pregado até Jesus mudar de assunto. Se Ele não mudar de assunto, é porque Ele está vendo que algo precisa mudar e continuar. Vamos continuar fazendo o que Ele quer. Hoje é dia de romper paradigmas, para poder acessar a sala do trono.
Esse negócio de pau que nasce torto, morre torto, é mentira, é engano. Jesus, ele veio para consertar o que está errado. Ele não é consertador, mas ele transforma aquilo que está errado. Depende de nós, depende de você. Não se distraia, se ligue no céu. O tempo passa rápido. 120 anos chegou no estalar de dedos. A arca fechou ou não fechou? Não chegou o dia? O dia vai chegar. E se for hoje? E se for agora? Porque a palavra diz que ele vem como o quê? Como um ladrão, ele não vai avisar, né? Ele não vai avisar, não é isso? Já avisou, está na palavra. Eu venho como? E tu já está aqui, o Senhor não pega ninguém enganado. Tudo ele avisa antes, tudo. Ele já avisou. O terceiro homem que eu quero falar é o próprio Paulo. Por isso que ele disse: Cristo vive em mim. Todo mundo sabe a história de Saulo, Paulo aqui. Aquele homem soberbo e orgulhoso. Mas chegou o dia que ele caiu por terra. Tudo que ele sabia foi insuficiente diante do Senhor. Ele viu o Senhor ressurreto. Estudiosos dizem que ele era cego e passou a ver quando viu a luz. Aí ele passou a enxergar. Foram os 3 dias que ele passou imerso no Senhor, que ele enxergou tudo que ele tinha que enxergar. Ele viveu as disciplinas espirituais em 3 dias. Viveu tudo. Terceiro céu. Coisas, ele não tinha nem o que falar. Não posso dizer o que eu vi. Mas quando ele sai daquele lugar, levantado para levantar pessoas, a primeira coisa que ele fez foi falar sobre Jesus. Por quê? Porque Cristo vivia nele. Ele viu Jesus ressurreto. E assim é conosco. Nosso orgulho tem que cair por terra, nossa soberba tem que cair por terra, nosso conhecimento tem que cair por terra. Conhecemos demais. Só que para Deus a nossa sabedoria não vale nada. Ai, ai, ai. Cair por terra. E a quarta pessoa que eu quero falar, esse é o mais difícil de todos os 3. Não é Danal. Danal eu vou deixar para outro dia. Falar sobre Danal. Esse Danal é rochedo, esse Danal. Essa quarta pessoa é complicado. Sabe quem é? Você. Eu. Que assim como Maria Madalena, vivemos opressos pelos manjares da vida. Opressos mesmo. Aprisionados. Assim como Pedro, também. Desconsolado e brabo. Brabo. De arrancar a orelha do outro, se deixar. Orgulho, lá em cima. E assim como Paulo, inteligentíssimos. Não preciso saber de nada. Irmão, você tem que fazer isso, eu sei. Tá bom, então faça assim, eu sei. Mas é feliz, eu sei também. E por que não faz? Eu faço. E por que não sai do canto? É tão conhecedor das coisas, sabe de tudo. Esses 3 em 1 aqui somos nós. Mas do mesmo jeito que o Senhor resgatou os 3 aqui como exemplo, Ele me resgatou e resgatou você. E hoje é dia de abrir a boca e declarar uma verdade na sua vida: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu gosto de uma frase de Hernandes Dias Lopes que ele diz assim: a ressurreição de Cristo, fundamento da nossa esperança. É o nosso fundamento. Foi o fundamento de Maria quando ela disse sim. Foi o fundamento de Pedro quando ele disse sim. Foi o fundamento de Paulo quando disse sim. É o meu e o seu, é o da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. E Jesus tem que ser vivo. 24 horas, 7 dias na semana, 30 dias do mês, 365 dias no ano. Isso não pode ser um folclore.
Jesus não é história, é vida, é vivo. Em nome de Jesus. Ele tem que ser vivo em nós, igreja. Queimar, como queimou aqui, ó. Presente. Não esqueçam isso, em nome de Jesus. Ele morreu, mas ele reviveu, ressuscitou. A glória do Cordeiro que foi morto, reviveu. Ele vive. Ele levantou você. Aí eu pergunto a você, vai continuar sentado? Em um ato de fé, levante-se. Levante-se. Porque a palavra-chave hoje é levante-se. Vai levantar. A gente pregou um dia desse sobre isso. Dê um passo. E era notório. Eu disse assim, dê um passo na frente de fé. E as pessoas ficavam assim, ó. Meu Deus do céu. Como assim? Um passo. Dê um passo. É isso que a gente vai viver aqui hoje. A gente vai orar. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre o Filho. Mas não esqueça, não saia daqui. Está repreendido esse negócio de... Como é que a Alisson já foi, não foi? Porta mágica aqui. Aqui não tem porta mágica. Viu? Quem estava aqui no SGV, né? Vai... Aí quando volta, Pai do Senhor lá fora, passa... Está repreendido isso em nome de Jesus aqui. Ou nós somos verdadeiros e transparentes, ou então a gente tem que arrumar outra coisa para fazer. Não é isso? A gente vai orar. Eu quero que você ore comigo. Enquanto eu oro aqui, abra a sua boca. Você tem um propósito de oração. Você tem um propósito de oração. Tem orado por ele? Tem? Está esperando quem orar por você? É o crente 6 horas. É o crente 6 horas, né, irmã? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Baixa a tua cabeça. Vamos orar. Depois o louvor toca fogo aí, mano. Pai, em nome de Jesus, aqui reunidos em teu nome, na tua presença, no mover do teu Espírito Santo em nossas vidas, que essas verdades, Senhor, sejam estabelecidas em nós, Senhor. Que o poder da tua palavra, o teu evangelho, seja um poder transformador hoje aqui, porque ele é. Nós só precisamos tomar posse disso e passar a viver o que ele é. Que isso seja verdadeiro em nossas vidas, Senhor. Que a gente saia daqui hoje botando em prática tudo aquilo que a gente ouviu, aquilo que o Senhor ministrou no coração da tua igreja, Senhor. Um Cristo vivo. Mas antes disso, foi um Cristo que veio, que sofreu por mim, que sofreu por todos nós, que suou sangue, mas não abriu mão de mim e de você. Não abra mão de você, não abra mão de você mesmo, lute por você. Sabemos que não é fácil, mas com Cristo Jesus em nós é possível. Lute por você. O Senhor não desistiu de nós, Senhor, e assim nós somos gratos por isso. Mas uma gratidão viva, prática, não de boca. Muito obrigado, Jesus. Continua, Senhor, nos abraçando, Senhor, nos colocando no colo, nos atraindo para a tua presença, Senhor, trazendo fome e sede da tua palavra enquanto há tempo. Espírito Santo de Deus, nós imploramos a ti, continua revelando o Filho a cada dia, Senhor. Continua revelando o Filho, continua revelando o Filho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Repete comigo. Ele vive. Ele reina. Eternamente. Palmas para Jesus.